Nubank também deu uma escorregada. E aí, vamos entender, eu não tinha lido essa notícia, eu tinha ouvido alguém falar sobre isso, eu não tinha chegado a notícia até mim, então eu vou ler agora junto com vocês. Mas eu já imagino o que aconteceu, eu tenho até ideia do que está acontecendo aqui. Educadores financeiros advertem que o caso do Nu Reserva Imediata, fundo de renda fixa do Banco Digital Nubank, que assustou cotistas com perdas por estar exposto às debêntures Americanas, serve como alerta. Não dá para escolher o produto para a reserva de emergência apenas pelo nome, sem entender o que compra exatamente, quais são os riscos. Eles aconselham que investidores conservadores evitem escolher fundos com títulos de crédito privado emitidos por empresas para esse objetivo. Fundos de renda fixa expostos às debêntures de Americanas, em geral, não apenas o Nu Reserva Imediata, deram rentabilidade negativa com a redução no valor de mercado desses papéis. Contudo, o produto Nubank chamou mais atenção porque é o fundo com o maior número de cotistas do país, 1,3 milhão de cotistas. Além disso, ele é vendido como investimento seguro para quem quer construir uma reserva de emergência, mas tem até metade da carteira exposta a crédito privado, sendo as debêntures da Americana uma parte dela. Pedro Salles, fundador e presidente da assessoria de investimento Legend, lembra que nem todos os fundos de renda fixa considerados conservadores são indicados para a reserva de emergência. Para esse objetivo, ele aconselha comprar títulos atrelados à Selic do Tesouro Direto, chamados de título do Tesouro Selic, ou CDBs emitidos por bancos grandes. Outra alternativa são os chamados fundos simples, com 95% de exposição em títulos públicos ou ativos do mesmo risco de crédito. O investidor... Eu estou lendo para vocês, mas vou explicar tudo, tá? O investidor deve abrir o olho com a reserva de emergência. Crédito privado não é risco zero, independente do tamanho da empresa, afirma. As terminologias dos fundos confundem e levam o investidor a estar exposto a debêntures de empresas que podem dar algum problema e que não estava mapeado. Ele acrescenta que todo investimento que oferece rendimento acima de 100% do CDI não é risco zero. Ele oferece rendimento maior porque o risco também é maior. Com a taxa básica de juros a 13,75 por ano, é melhor não inventar moda. Não há por que correr mais risco para ter um rendimento maior do que uma reserva de emergência. Bom, eu nem vou ler o resto porque eu já entendi e eu vou explicar, Cláudia e Creide. Ok? Eu vou explicar para vocês agora. O Biominas, seja bem-vindo, Biominas. Acho que é a primeira vez que você manda mensagem para a gente. O que você diz sobre investir no Forex é arriscado? Pra caramba. Só isso. Pra caramba. Ontem eu dei aula pro pessoal, ontem tinha muita gente da Europa lá no meu grupo, e aí uma das pessoas, se eu não me engano o nome dela, a Regina, ela falou, não, a Regina é a do Day Trade. Não lembro agora, mas tinha alguém na minha aula lá, fechada, e perguntou sobre Forex, né? E aí eu tava falando assim, imagina que você nunca dirigiu na vida, nunca pilotou um avião, por exemplo. Você nunca pilotou um avião. O avião voa bem. Só que daí você nunca pilotou um avião. Aí você pega um caça, você podia pegar um teco-teco. Teco-teco é aquele que tem um manchezinho, você no máximo tem um botãozinho para mexer o flap lá e o leme, tá? Que é no pé, na verdade, né? O leme no pé. Para você pilotar um avião, um Piper Cub, por exemplo. Para quem não sabe, o Piper Cub é um avião muito fácil de dirigir, de pilotar, né? Um Piper Cub. Então, o que acontece? Você nunca pilotou na vida. Nunca. Você vai, entra no avião, está fugindo dos bandidos, tem um Piper Cub na sua frente. E você vai e põe ele. Talvez você consiga dirigir, tá? Esse é o Piper Cub, tá? Beleza. Você vai talvez conseguir pilotar. Ou, imagina você está pilotando ele, tem uma emergência, você talvez consegue pousar ele e ainda sobreviver. Agora, imagina o seguinte, você nunca pilotou nenhum avião, você não faz ideia, e aí você tem que pilotar na urgência, você pega para pilotar, sei lá, nem sei o nome dos caças hoje, um F-117, existe? Acho que existe, né? Um F qualquer coisa aí, ó, esse daqui. Você acha que você consegue pilotar esse negócio sem nunca saber? Então, respondendo a sua pergunta, Binho, se a galera que é especialista em economia e em investimentos já fala que o Forex é um bagulho muito louco, imagina o cara que não sabe nem pilotar uma máquina como essa. É pedir para bater no morro e explodir. Então, eu não recomendo Forex, nem Day Trade, nem operações com opções, tá? Porque é muito arriscado, tá? Então, só abrindo espaço para a pergunta do Binho Minas. Obrigado, Binho, pela sua pergunta. Voltando agora para o caso do Nubank. O que acontece? Gente,
Como que um banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro fazendo duas pessoas de idiota. Primeiro, idiota número 1, que acha que vai pôr dinheiro lá e o dinheiro vai se multiplicar magicamente porque o banco está prometendo uma rentabilidade para você, como no Nubank. Olha, põe o dinheiro aqui no... Como que ele chama aqui? Reserva imediata? Como que ele manda o nome aqui? No reserva imediata. Põe aqui no reserva imediata que, ó, a gente vai te pagar uma boa grana. Aí, gente, vocês nunca pararam para pensar que não existe almoço grátis? Então, provavelmente, esse banco, provavelmente não, com certeza esse banco, ele está pegando o seu dinheiro e ele tem que fazer algum malabarismo financeiro para poder te pagar um pouquinho, tá? Esse que ele está te prometendo. E como ele está te oferecendo não um pouquinho e sim um pocão, ele está pegando o seu dinheiro e colocando em operações arriscadas. E ele fazendo isso, ele está se expondo ao risco. Então, o que é uma debênture? Debênture nada mais é do que você emprestar dinheiro para uma empresa privada. Então, quando o Americanas, por exemplo, ela precisa de grana, ela vai lá e emite debêntures e as pessoas compram debêntures que são dívidas, títulos de dívida, para pagar com um certo X de juros. E aí, o que acontece? O Nubank foi lá e meteu grana e comprou um monte de... Ele emprestou o dinheiro seu, que estava lá na reserva de emergência, para as Americanas. E agora eles estão ferrados. Por quê? Porque um título de renda fixa, um fundo de renda fixa, teoricamente não era para ter risco. Eles vendem como reserva imediata. Aquele dinheiro para você comprar, para você usar ali de reserva imediata. Como se fosse livre de risco. E aí eu falo para todo mundo, renda fixa também tem risco. Ah, Douglas, mas até aqui, ó, até esse texto está falando do Tesouro Selic. Gente, até o Tesouro Selic tem risco. Até a poupança tem risco. É claro que se eu fosse colocar número, nota para risco, a poupança seria nota 1. Tá? O CDB seria nota 5. Um Tesouro Selic talvez seria nota 10. E uma ação seria nota 20 mil. Uma opção seria nota 200 mil. E um Forex, 500 mil, ou Day Trade, 500 mil em risco. Olha a diferença para você ver se eu fosse dar notas de risco, tá? Peso no risco. Então, é pouco risco, mas tem até a poupança. Fernando Collor, em 92, conseguiu autorização do Congresso para confiscar dinheiro da poupança da galera. Procura aí na história. Procura aí. Então, até a poupança, em teoria, tem risco. Até o dinheiro na sua carteira tem risco. Você pode andar na rua e ser roubado. Você pode perder a carteira. Não existe nada, não existe livre de risco. Tá? Então, gente, seguinte. Reserva de emergência. Olha, eu vou contar uma coisa. Tomara que não tenha nenhum ladrão me vendo. Mas antes disso, eu vou ligar meu ar-condicionado aqui que está muito quente. Pronto. Uma vez eu fui viajar para os Estados Unidos. Já faz muito tempo, dessa vez. E eu levei uma certa quantia de dinheiro. Dinheiro. Na verdade, foi a primeira vez que eu fui viajar para os Estados Unidos. 2012. E aí, primeira vez, indo viajar, relativamente sozinho, não fui com ninguém da minha família, nenhum amigo, algumas pessoas conhecidas, mas nenhum grande amigo, nem nada. E fui para os Estados Unidos. Peguei aqui... Comecei a separar os dólares, comprei dólar em dinheiro, né, dólar em espécie, e levei. E aí é o seguinte, pobre, pobre, nascido em Mauá, já fui assaltado até na Praia Grande, levaram R$10 uma vez e minha carteira e meu óculos escuro na Praia Grande. A carteira eu consegui recuperar porque eu saí correndo atrás do ladrão, tá? Você acha que se eu tivesse com alguns milhares de dólares no bolso, você acha que eu ia andar tranquilo daqui até Guarulhos, depois lá nos Estados Unidos? Não. Então, na minha cabeça, uma das maneiras de eu diminuir o meu risco de perder ou de ser roubado era partilhando o meu dinheiro, ou seja, dividindo o meu dinheiro em várias partes. Então, sabe o que eu fiz? Eu estou reconfessando um negócio que é muito coisa de pobre, tá? Eu peguei vários dólares e coloquei no bolso esquerdo
um pouco de dólares no bolso direito, um pouco de dólares eu coloquei escondido no fundo da minha mala, um pouco de dólares eu coloquei no bolso de uma calça da outra mala, um pouco de dólares eu coloquei na mochila que eu ia levar, um pouco de dólares na carteira, um pouco de dólares na meia esquerda, um pouco na meia direita e um pouco dentro da cueca. Ou seja, se a polícia me parasse, eu ia sair no Jornal Nacional lá. A garota encontrada cheio de dólares na cueca, na meia, na bolsa, tudo quanto é lugar. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que se alguém pedisse, se eu fosse roubado ali naquele momento, o cara, me dá o dinheiro. Eu ia passar a carteira, eu ia perder alguns dólares ali. Entendeu? Se o cara talvez, por algum motivo, fosse fuçar meu bolso, ele acharia mais um pouco no meu bolso. E assim vai, né? Eu fui pensando dessa maneira. Cara, isso eu uso até hoje. Então, se você tem investimentos, diversifique. Só seja organizado, mas diversifique. Até em corretoras diferentes eu tenho falado para as pessoas fazerem. Apesar da corretora não gerar risco para a gente, eu falo para fazer em corretoras diferentes. Tá? Então, diversifique. Não ponha, por exemplo, uma reserva de emergência tudo num CDB ou num fundo só, como esse do Nubank. Diversifique. A proteção do seu dinheiro é muito mais importante. Entenderam? Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, que as chances são bem menores. E é igual eu falei, se eu tivesse exposição a Americanas, eu teria no máximo 5%. Principalmente pelo setor que ela está, o grau de risco que eu já sei que ela tem, e porque eu não costumo colocar muita exposição em muitas ações. Eu tenho várias, então se uma falir ou acontecer qualquer como essa, eu estou protegido. Entenderam? Então essa é uma dica de ouro para vocês, tá? Dica de ouro. Diversifique seus investimentos ao máximo, tá bom? Então tá explicado o caso do Nubank. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever aí no chat. Se quiser também se apresentar aí, se apresente no chat para a gente se conhecer, beleza? Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!